Olá, meu irmão, minha irmã, paz de Cristo no teu coração, Deus abençoe o teu dia, Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe o teu coração, os teus empenhos, tudo que você faz, para onde você dirige o seu coração. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe também o seu coração, para que ele se dirija primordialmente a Jesus, o teu tesouro, o nosso tesouro, a nossa alegria, o sentido da nossa existência, que o nosso coração esteja sempre direcionado para Ele, a Ele, e que a partir dele todo o nosso olhar sobre para onde o nosso coração se dirige seja de ternura, de misericórdia, de confiança, né? No caminho eu confio em Ti. O hino do jubileu que eu falei vale para todo dia. Coloque aí o hino do jubileu da esperança e repita quase como um mantra. No caminho eu confio em Ti. No caminho para o trabalho, para a escola, de volta para casa, no caminho da minha vida, nas estradas da minha vida, eu confio em Ti, Jesus. Você é a razão da minha esperança. No caminho, eu confio em Ti. Peçamos o Espírito Santo de Deus sobre nós, sobre nossa vida, sobre tudo que fazemos, que somos, sobre todas as dimensões da nossa existência. E hoje, muito especialmente, peçamos que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós, nos ajudando a rezar, nos ajudando a viver esse momento, nos auxiliando, possibilitando que este momento tenha sentido profundo, que esse momento toque de fato o nosso coração, toque a nossa existência, toque a nossa vida. Vinde, Divino Espírito, enchei esse momento da Tua presença, plenifica, dá sentido a esse momento. Vinde, Divino Espírito Santo, clarear o que está escuro em nós. Vinde, Divino Espírito Santo, regar o que em nós está seco, enternecer o que em nós está duro, árido. Vinde, Divino Espírito Santo, vinde dar resposta às nossas perguntas essenciais. Vinde, Divino Espírito, é o que nós te pedimos. Iniciemos, meu irmão, minha irmã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. O capítulo é o 9, os versículos de 30 a 37. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessaram a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos e dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que está acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas a aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Primeiro, meu irmão, minha irmã, lendo, proclamando para você, refletindo esse texto tão conhecido, tão profundo, tão bonito, tão denso. O primeiro sentimento que me vai ao coração é de misericórdia para com os discípulos. Não era fácil para eles, não. Eles ainda não tinham o que nós temos. Eles ainda não tinham a compreensão,
do que estava acontecendo, nós já temos, porque nós já usamos a lente da ressurreição, nós já usamos a lente do Espírito Santo, de Pentecostes. Eles não estavam entendendo nada. Existia uma confusão muito grande. Quem é ele, finalmente? Ele é o Messias, ele é o esperado em qual perspectiva? Na perspectiva humana, de nos libertar desse jugo romano e estabelecer o reino de Israel. Ele é o rei de Israel, ele é o rei material, político, econômico. Que reinado é esse? Eles viviam sob um jugo terrível, sob uma opressão tremenda. Era muito difícil para eles. Ainda hoje para nós é difícil, mesmo sabendo tudo que nós sabemos. Mesmo tendo a lente, como eu já disse, da ressurreição e de Pentecostes, o ensinamento dos apóstolos, a tradição da igreja, o magistério da igreja, os santos e santas nesses 2000 anos de cristianismo, o testemunho dos mártires, o ensinamento dos doutores da igreja, da patrística. Olha, a gente já tem a coisa e a gente ainda não entendeu. Ainda não entendeu que o reino é dos pequenos, como a gente precisa entender. Talvez hoje, diante da imagem do que é uma criança, o que é uma criança nos nossos tempos, a gente não consiga entender a radicalidade do que Jesus fez, colocando ali uma criança. Uma criança fazia parte daquele grupo dos não contados. Não era contado, não existia, praticamente, socialmente falando. E Jesus disse que quem não acolher um não contado, quem não acolher um não existente socialmente, não acolherá a ele mesmo. Isso é muito sério. 2000 anos depois, a gente precisa aprender, a gente precisa se situar nesse contexto de novo, a gente precisa converter o coração, se colocar no lugar de discípulo e aprender de Jesus, que a lógica do reino dele é diametralmente oposta à lógica dos reinos do mundo. Não tem jeito. Quem quer seguir Jesus, quem quer acolher Jesus, deve acolher os não contados, os não considerados, os não existentes socialmente. E esse deve ser o nosso lugar. Esse deve ser o nosso lugar por excelência. Esta deve ser a nossa compreensão do reino. O reino é dos pequenos. E a gente também precisa se fazer pequeno. A gente que é contado socialmente, a gente que existe socialmente, a gente precisa se fazer pequeno. E aí eu lembro muito, das aparições de Nossa Senhora. Já falei isso outras vezes. De vez em quando falo isso. É uma coisa que eu gosto sempre de falar, de pensar e de rezar. A quem Nossa Senhora apareceu? Índio, criança, pastorzinho, pescador, ribeirinho. Essa é a turma. Essa é a turma. Não é? Menina catando galho, filha de homem preso, tuberculoso, devedor. Essa é a turma que Nossa Senhora aparece. É a turma dos não contados. Então, quem quiser estar no caminho de verdade de Jesus, precisa acolher o não contado, a criança, e fazer-se criança, ter esse coração. Então vamos pedir que essa dupla decisão tão radical, tão importante, tão fundamental para a nossa salvação, a gente possa ir tomando dia após dia na nossa vida. Acolher o pequeno, fazer-se pequeno. Que assim seja, que Deus te abençoe, meu irmão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.